Há experiências que eu gostaria de guardá-las só pra mim. Essa era uma delas. E faz meses já que eu estou adiando, né, voltar para as redes sociais e começar a abrir o meu coração e a ministrar aquilo que o Senhor, que eu tenho vivido com Deus, aquilo que o Senhor ele tem me ministrado. E talvez esse vídeo escandalize muitas pessoas, mas eu vou falar a verdade do que eu vivi, né? Só eu sei o que eu vivi e eu sei que foi muito real. Então eu quero aqui trazer uma dessas experiências ao longo desse 1 ano e 4 meses que eu fiquei ausente do Instagram, né? Eu fiquei ausente por uma ordem de Deus mesmo, ele me pediu para que eu me retirasse. Então eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei para ele, Senhor, eu vou ficar sem o meu Instagram, eu vou desativar a minha conta durante 1 ano. Só que quando foi janeiro deste ano, eu já comecei a ser impulsionada a voltar, mas eu não estava querendo voltar, eu estava ainda insegura e com medo de voltar. E de começar a trazer aqui as palavras que o Senhor ele tem colocado na minha vida para poder estar ministrando. E essa experiência que eu vou contar hoje, ela foi uma experiência muito forte, muito real e que eu acredito que possa edificar a sua vida espiritual e que possa também te trazer clareza do quanto o mundo espiritual ele é real, ele não é brincadeira. Eu quero começar dizendo o seguinte, alguns meses atrás, o Espírito Santo me impulsionou a comprar um livro e o livro é este aqui, Porcos na Sala. Eu não sei quem já ouviu falar, quem já leu. É um livro de manual de libertação. Aqui, os pastores, né, Frank e da mãe, eles são pastores, né, que atuam nesse trabalho da libertação. E, gente, pasmem, há muitos cristãos que podem estar há anos na igreja. Porque não quer dizer o fato de quantidade de anos de você estar na igreja que você é uma pessoa liberta, verdadeiramente, não. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, muita coisa já muda na nossa vida, sim, mas há processos de libertação que nós precisamos viver, porque são muitas coisas, gente. São muitas coisas que o Espírito Santo precisa limpar na nossa vida. Então, tem coisa que não vai ser uma limpeza de um dia, vai ser de tempos em tempos o Espírito Santo precisa vir e limpar essa casa, essa morada. Porque vão acontecendo coisas ou aconteceram coisas na vida da gente no passado que marcaram a gente profundamente. E onde que o inimigo entra? Ele entra nas feridas da alma. Ele se aproveita das feridas, dos traumas, para entrar e causar ainda mais dor a nós, porque esse é o objetivo dele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, assim, o inimigo, ele se aproveita das feridas da alma. E hoje eu quero estar trazendo aqui um testemunho meu, de uma ferida da alma que eu já havia identificado que eu tinha, né? O Senhor, ele me permitiu entrar no curso da psicanálise através do Instituto FD, eu entrei e assim foi libertador para mim, foi um curso assim de autoconhecimento, onde eu identifiquei muitas raízes na minha vida, de muitos traumas que me paralisaram por muito tempo. E nesse curso, eu identifiquei uma raiz muito profunda em mim, que é a raiz da rejeição, a ferida da rejeição, né? Só que à medida que a gente vai andando com o Senhor, né, o Espírito Santo ele vai trazendo clareza pra gente e a gente vai entendendo que eu tinha essa ferida e os espíritos malignos, como que eles entram? Eles se aproveitam dessas feridas para nos manter em regiões de cativeiro. Aí já não é só algo emocional, já se torna também algo espiritual. Porque ele pegou essa ferida que eu tinha de rejeição e estava me mantendo cativa na rejeição, ou seja, todas as minhas ações e reações eram um reflexo da rejeição que eu tinha na minha alma. Então eu reagia e agia como uma pessoa rejeitada. Embora eu não seja rejeitada por Deus, mas, gente, eu tive uma falta paterna na minha vida, tanto paterna e materna, porque minha mãe trabalhava, então eu vivia muito na casa das pessoas, né, e sofri numa dessas casas, sofri um abuso,
né, de uma pessoa muito próxima. Graças a Deus esse abuso não deu sequência porque eu fiquei com medo, então eu me resguardava junto à a outra pessoa adulta que estava ali. Então não teve mais, eu acredito que o Senhor também me guardou. E eu tive uma ausência paterna muito grande, porque até os meus 7 anos, o meu pai, ele bebia muito, né? Eu posso te dizer que ele era um alcoólatra. Então, assim, na minha primeira infância, eu não tive presença paterna, não tenho lembranças do meu pai indo em apresentações minhas da escola. E eu tive uma ausência materna. Graças a Deus, hoje eu já consegui ressignificar tudo isso, né? Através do curso da psicanálise, mas ainda havia uma ferida ali que ainda não estava curada. Mesmo eu fazendo a psicanálise, mesmo eu tendo conhecimento, mesmo eu tendo a consciência de muita coisa que aconteceu na minha vida e conseguido ressignificar, a ferida da rejeição ela ainda estava muito enraizada na minha alma. E, gente, o fato é, só Jesus, tem coisas que é só Jesus, tem coisas que não é terapia, não é psicólogo, não é ninguém que vai poder fazer por você. Tem coisas que é só Jesus. Eu posso falar, ele é o nosso libertador. Então, assim, se seguiu, né, essa minha vida, assim, por um bom tempo, voltando um pouco aqui nos meus pais. Então, eu tive essa ausência. Eu me senti muito, assim, às vezes jogada na casa dos outros. Cada dia eu tava na casa de um, porque minha mãe não podia sair do trabalho, né? Ela era concursada, então ela não podia perder. Mas isso gerou em mim muitas feridas emocionais, né? Só que a que mais eu percebi, identifiquei mesmo foi a rejeição, né? A ferida da rejeição, ela estava ali muito grande. E alguns meses atrás, como eu falei, agora vamos voltar aqui no livro, eu tô contextualizando vocês de tudo para vocês entenderem um pouco como que foi esse processo da libertação na minha vida, né? A libertação da rejeição. Há uns 3 meses mais ou menos, o Espírito Santo me conduziu a comprar este livro. Gente, foi um livro muito difícil de ler. Eu te oriento, se você quer entender um pouco mais sobre libertação, leia este livro, mas já leia consciente de que ele é um livro que mexe mesmo com o mundo espiritual, gente. É um livro que o inimigo ele não quer que você leia. Eu lembro de quando eu peguei esse livro que eu comecei a ler, me dava muito sono, sabe? Vinha um sentimento de medo, tipo assim, aquele sentimento, para de ler, aquela sensação assim de medo. Mas eu falei, não, eu preciso ler, eu preciso continuar, e foi muito esclarecedor. Em um dos momentos deste livro, o pastor ele fala que há diversas formas dos demônios manifestarem. Eles não se manifestam somente com berros e gritos, como muitas vezes a gente vê a pessoa ali mesmo, o corpo até retorcer, a pessoa gritar. Não. Às vezes ele vai se manifestar em forma de grito, em forma de arroto, em forma de vômito, tá? Isso também são sinais de libertações, não só quando o demônio ele manifesta e sai, não. Há diversas formas da pessoa ser liberta, né? E o pastor estava trazendo diversos exemplos de todos os anos que eles trabalham com libertação, eu não sei se eles ainda estão vivos, esse livro é bem antigo, mas ele conta que no decorrer dos anos ali, ele conta as experiências que eles tiveram com pessoas, né? E me chamou muita atenção quando ele começou a falar do vômito, né? Que quando a pessoa ela é liberta no vômito, ela não vomita comida, gente. Não vomita comida. Ela pode ter acabado de comer um pratão de comida, ela não vai vomitar aquela comida. O que sai da pessoa é como se fosse uma gosma branca, esbranquiçada. E ele contou que diversas vezes aconteceu isso. A pessoa tinha acabado de comer, mas quando ele foi ministrar a libertação, a pessoa ela não vomitou a comida que ela comeu, ela vomitou aquela gosma branca, né? E ali a pessoa ela foi sendo liberta, né, dos espíritos demoníacos. E como eu falei para vocês, os espíritos malignos, eles se apropriam das feridas emocionais da nossa alma. Eles agem ali porque ele quer nos manter cativos, né? Jesus ele veio para nos libertar, mas o inimigo ele não quer que a gente viva plenamente a liberdade de Cristo. Então, assim, se você identifica qualquer área da sua vida que precisa de libertação, se esforce, vai atrás de verdade da sua libertação. Não se conforme com viver uma vida rasa com o Espírito Santo.
mergulhe no Senhor, porque o que Ele tem para sua vida é em abundância, sabe? Se Jesus falou que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, a gente precisa tomar posse dessa verdade, mas a verdade do que eu vejo nos nossos dias é muitos cristãos cativos na baixa autoestima, cativos no complexo de inferioridade, cativos na rejeição, cativos em tantas coisas, gente, quando são pessoas que já poderiam estar vivendo plenamente a alegria do Senhor, não estão, porque elas talvez não identificaram, né, que essas feridas são, como que eu vou te dizer, alimentos para demônios agir na sua vida e na sua alma, para te destruir. E a gente precisa identificar, e graças a Deus o Espírito Santo ele começou a falar comigo, eu comecei a ler esse livro, o Espírito Santo começou a falar comigo, filha, você ainda tem rejeição. Filha, eu preciso te libertar da rejeição, porque senão você não vai viver plenamente o que eu tenho para você. Porque tudo você vai se sentir incapaz, tudo você vai começar e não vai terminar. Tudo você vai ter dificuldade da sequência porque você espera a aprovação dos homens. Porque entenda, uma pessoa que vive na rejeição, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir aceita, ela tem essa necessidade, porque ela não foi validada muitas vezes na infância. Então eu carregava isso, gente. Eu precisava da aprovação dos outros, eu precisava me sentir aceita, eu era uma pessoa ciumenta. Então, assim, só que eu precisei reconhecer. Não tem como o Espírito Santo ele entrar em uma área da sua vida que você não reconheça e que você não peça a ele. Porque é diferente de Satanás que precisa apenas de uma brecha para entrar na sua vida e te destruir, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo ele é sensível. Ele vai esperar você pedir a ele, você chamar por ele. Foi assim que aconteceu e agora eu vou começar de fato a contar como foi a minha experiência, né, da libertação da rejeição. Eu estava na minha casa, foi numa quinta-feira. Eu estava na minha casa à tarde, eu estava atordoada com muitos problemas acontecendo na minha vida. E todos esses problemas que aconteceram intensificou ainda mais o sentimento da rejeição na minha alma. E, gente, foi num daqueles dias que eu não estava mais aguentando. Eu não estava mais aguentando lidar com aquilo, eu não estava mais aguentando me ver daquele jeito. E eu me lembro que eu entrei no quarto. No meu quarto eu fechei a porta, eu liguei o som e eu comecei a louvar. Eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a adorar a Jesus. E de repente, gente, eu senti a atmosfera do meu quarto mudar. E ali eu tive a certeza que Jesus estava ali, porque a atmosfera mudou, a atmosfera transformou. Eu senti uma presença muito poderosa naquele quarto. E quando aquela presença entrou, eu caí de joelho na beira da minha cama e eu comecei a chorar. E eu chorava. E eu só falava para Jesus, Jesus, eu não quero mais viver presa a esses sentimentos. Eu não quero mais viver presa a essa rejeição. Eu não quero mais viver nesse cativeiro, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E ali eu chorava, gente. E de repente eu falei pro Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, faça o que só você pode fazer. O que homem nenhum pode fazer por mim. Faça tudo, eu te dou, Espírito Santo, liberdade para fazer, para me limpar completamente. Arranca da minha vida tudo que precisa ser arrancado, gente. Foi realmente uma oração de abrir, de rasgar meu coração. E ali eu clamava e eu falava, Espírito Santo limpa, arranca tudo aquilo que não vem de ti. E, gente, de repente, eu ouvi uma voz e o Espírito Santo falava assim pra mim, deita. Eu lembro que tinha umas almofadas e eu me deitei, só que quando eu me deitei em posição fetal que fala, né? Acho que é fetal que fala. Assim, encolhida, sabe? Eu abracei assim, eu lembro que eu fiquei bem encolhida, eu abracei assim a minha perna e eu fiquei encolhidinha. Eu não entendi o porquê, mas eu só tava obedecendo aquilo que eu tava sentindo de fazer, né? Aquilo que o Espírito Santo ele foi me conduzindo, eu fui fazendo. E de repente eu me vi num lugar muito escuro, era tudo muito escuro. Eu não via luz, eu não via nada. E aí o Espírito Santo falou assim: você está no útero. Eu estou curando, filha. Eu estou curando a sua paternidade. E de repente eu ouvi Deus Pai, gente.
Foi assim, foi uma experiência sobrenatural. E Deus Pai falava assim: filha, você não foi rejeitada por mim. Eu te amei, eu te formei no ventre da sua mãe. Antes de você ser do seu pai, antes de você ser da sua mãe, você foi gerada em mim, minha filha. Você foi gerada em mim. Gente, eu chorava, encolhida naquele lugar, me vendo naquele útero, né? E de repente eu comecei a sentir, gente, um embrulho no estômago terrível, uma vontade de vomitar. E aí, na hora que eu comecei a sentir essa ânsia de vômito, eu me lembrei do livro. Por isso o Espírito Santo me conduziu a ler ele, para eu entender o que estava acontecendo comigo naquele momento. E aí eu entendi, eu estou passando por um processo de libertação, o Senhor está me libertando. E de repente eu me ajoelhei, porque aquilo subiu. Eu me ajoelhei, aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar. E a minha mão foi no meu umbigo e eu comecei a declarar. E eu falei: Espírito Santo, limpa e arranca tudo que precisa ser arrancado. De repente eu comecei a vomitar, gente. Eu comecei a vomitar. E realmente começou a sair essas gosmas. É uma gosma esbranquiçada. E aquilo começou a sair de dentro de mim. E eu soltava. E cada vômito que eu dava, eu falava pro Espírito Santo: Espírito Santo, limpa mesmo. Vai tirando tudo que não vem de ti. Vai me libertando da rejeição, de todo espírito de rejeição, de tudo aquilo que o inimigo tentou me manter cativa por tanto tempo. E ali, gente, eu vomitava e eu chorava, mas eu não sentia medo. Eu não senti medo em nenhum momento. Estava eu ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E foi suficiente. Eu não senti medo, eu não senti nada de ruim. Eu senti muita paz. Sabe, embora eu tava assustada, claro, com aquilo que estava acontecendo, porque eu nunca vivi isso, gente. Foi uma experiência muito forte e não precisou de ninguém, humano, para impor a mão na minha cabeça e declarar libertação. Jesus é suficiente. Só que você precisa entender uma coisa, você precisa abrir seu coração para Ele. Você precisa rasgar mesmo, expor a sua podridão para que o Espírito Santo tenha liberdade, porque Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos libertar. E ali, depois que eu vomitei, eu ainda estava sentindo algo ruim aqui na minha garganta, como se fosse algo que não quisesse deixar eu ser liberta, sabe? E aí eu comecei a clamar mais intensamente: Espírito Santo, queima agora todo o mal. Gente, de repente eu soltei um arroto. Foi um arroto tão alto, sabe? Que humanamente é até impossível esse tipo de arroto, sabe? E ali eu tive a certeza que eu fui liberta. E a partir daquele momento, uma paz invadiu o meu quarto. Sabe, uma paz já estava ali, mas sabe, uma paz, um refrigério, algo assim que eu nunca experimentei na minha vida. E eu comecei a louvar e agradecer a Deus em louvor de gratidão por Ele ter me libertado. E eu me lembro que depois que aquilo passou, eu fui para tomar um café. O Espírito Santo falou para mim: não, filha, você vai ficar em jejum. Você não vai comer nada. E eu lembro que ali eu entrei num jejum, né? Era tarde, eu não comi nada naquela noite, eu não comi nada no resto daquele dia. Eu fiquei em jejum até o outro dia. E, gente, pasmem, eu fiquei arrotando até a hora de dormir. Porque eu li no livro também que a gente é liberto no arroto, né? Nesse livro, né, de manual de libertação. E ali eu fiquei arrotando até a hora de dormir. Quando eu dormi, eu parei. Quando eu acordei pela manhã, eu já não estava mais arrotando, eu já não estava mais sentindo mal-estar, porque fica um certo mal-estar depois, um pouco. Mas eu acordei plenamente bem e parecia que, assim, o ar estava diferente. A minha visão, a minha mente, parece que teve uma limpeza no meu ser tão grande, algo assim sobrenatural. Não tem assim como eu explicar. Não tem como eu explicar para vocês humanamente falando, porque foi algo assim sobrenatural mesmo, gente, sobrenatural. E a partir daquele dia eu tive a certeza que eu fui liberta. E algo muito lindo que aconteceu nesse dia para testificar a minha libertação, Deus usou a minha filha, a Radassa. Ela tem 7 anos de idade, ela não sabia de nada. No horário que tudo aconteceu, ninguém viu, nem meu marido viu. Eu estava fechada dentro do meu quarto e a minha filha estava na escola.
Mas no mesmo dia, na quinta-feira à noite, eu estava sentada à mesa com a minha filha, enquanto eu estava estudando uma palavra, ela estava fazendo um desenho. Mas eu não vi o que ela estava desenhando. E ela escreveu no desenho. E ela fez um envelope e ela me entregou. E ela falou: mãe, isso daqui é de Deus para você. Aí eu me surpreendi, eu falei: poxa, né? Aí eu peguei aquele desenho e quando eu abri, gente, tinha um desenho meu, eu estava dentro de um coração e estava escrito assim: você foi nascida de Deus, mãe. E eu te amo, e Jesus também te ama. Ali, assim, só para confirmar que o que eu vivi foi real, que o poder de Jesus é real. Então, se você precisa de uma libertação em qualquer área que seja da sua vida, entenda uma coisa: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Claro que ele pode usar pessoas para ministrar libertação na sua vida. Tem pessoas preparadas, capacitadas para isso, mas dependa de Jesus. Acima de tudo, acima de qualquer pessoa humana, dependa de Jesus, porque, gente, eu não precisei de ninguém vir. Não precisei de ninguém impor as mãos sobre a minha cabeça. Eu vivi o poder de Deus real dentro de um quarto fechado, onde só tinha eu, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir desse dia, gente, tudo mudou. A minha reação mudou, o meu sentimento mudou. De fato, eu estou liberta. Liberta da rejeição. Então, eu não sei qual é o trauma, a história de vida que você viveu. Mas eu posso te afirmar algo: Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é algo, a verdade é uma pessoa, ela se chama Cristo. Ele é suficiente para te libertar de qualquer cativeiro, de qualquer prisão na sua alma. Não aceite viver essa vida rasa com Deus. Ele tem mais para você, mas você só vai conseguir de fato viver a plenitude de Deus quando você for livre daquilo que te prende, daquilo que te impede. Porque há coisas que nos embaraçam, gente. Esses sentimentos, essas coisas servem de embaraço para nossa vida, para a gente não seguir em frente, para a gente ficar presa ao passado. E o Senhor, ele não quer isso para mim e para você. Ele tem coisas novas, ele tem coisas lindas, ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então não aceite, busque mesmo a libertação. E eu posso te falar, o processo de libertação não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer, porque você precisa querer. Jesus, ele já quer, e Jesus, ele já tem a libertação, mas ele não vai poder te conceder se você não reconhecer e se você não quiser. Vai ter que ter um esforço da sua parte, sim, de buscar, se consagrar. Eu lembro que esse tempo, gente, foi um tempo de muita consagração, foi um tempo de jejum, foi um tempo de uma busca intensa. Eu redobrei a minha busca, eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, porque eu não queria aceitar. A gente tem que não querer aceitar viver assim. Deus, ele não tem uma vida mediana, ele tem abundância, mas às vezes a gente tá conformado, ó. Ah, não, tá muito bom ir na igreja, domingo, pá, tá virando um ritual. Tá virando um ritual, não é isso. Servir a Cristo não é isso. Sabe, muita gente tá vivendo na religiosidade, ela não tá vivendo o poder real de Cristo Jesus. Jesus, ele veio para libertar os cativos, para libertar eu e você. Quem precisa de libertação é todo mundo. Todos nós precisamos de libertação, gente, em alguma área da nossa vida. Muitos precisam da libertação da mentira. Tem uma língua que mente demais. Muitos precisam da libertação em tantas áreas. Busque em Cristo. Se você tiver alguém de confiança que atue na área de libertação, amém. Mas entenda, eu estou aqui para te dizer como prova viva de que Jesus é suficiente. Eu não precisei de mentor, eu não precisei de pessoas, eu precisei do único Salvador que é Cristo. É dele que nós precisamos. Mas às vezes é muito mais fácil eu me acomodar e buscar no outro, né?
do que eu mesma buscar. Porque, igual eu falei para vocês, exige sim renúncias. Exige sim, às vezes, privação de sono. Exige sim você, às vezes, não comer. Você ter que jejuar. Mas entenda, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Busque. Busque. Não aceite viver essa condição, essa doença emocional. Não aceite viver refém das suas emoções, de uma mente adoentada. Jesus, ele cura o físico, mas ele também cura a sua alma. Ele se importa com a sua alma. Em nome de Jesus. Tá? Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele possa ter te alcançado. E eu quero aqui profetizar que da mesma forma que eu fui alcançada pelo poder de Cristo Jesus, me curando, eu quero profetizar que em nome de Jesus todas as cadeias que prendem a sua mente, que prendem a sua alma, que elas caiam por terra, que elas sejam quebradas em nome de Jesus. E que você experimente a liberdade que Cristo Jesus tem para você. Que você seja livre do medo, que você seja livre da depressão, que você seja livre da rejeição, que você seja livre de todo abuso que você viveu, que ainda escraviza a sua alma. Em nome de Jesus, que você seja livre, que você experimente a liberdade, a alegria do Espírito Santo, que o Espírito Santo te toque agora, que ele toque no mais profundo do seu ser e que ele te arranque desses lugares de cativeiro e que ele te leve a viver a vida abundante que Jesus tem para sua vida e para sua alma. Em nome de Jesus. Amém.